Hoje nós responderemos a segunda pergunta da nossa série Falando Francamente sobre o Suicídio, que é uma parceria nossa com a Escola Estadual Professor Sebastião Ramos Nogueira, e neste Setembro Amarelo, mês de prevenção contra o suicídio. E a pergunta de hoje: o que leva uma pessoa a se matar? Talvez você já tenha perguntado isso, né? O que faz com que uma pessoa tome esta tão triste decisão? São vários motivos, né? Primeiramente, nós podemos lembrar aqui das cobranças sociais, as cobranças que as pessoas nos fazem, que a sociedade nos faz, cobrança pelo sucesso, cobrança por realizações. Muitas vezes a pessoa é cobrada até porque ainda não se casou, ou se é casada é cobrada porque não tem filhos. Então são muitas cobranças que a sociedade nos faz e que a pessoa, muitas vezes, não sabendo lidar com ela, se sente pressionada por essa cobrança, né? E acaba tomando uma decisão triste de se suicidar. E muitas vezes também, aí é um outro motivo, sentimento de culpa. O sentimento de culpa ele tem uma função enganadora. Geralmente as pessoas sentem culpa por aquilo que na realidade não tem culpa. E muitas vezes existe até no nosso inconsciente, no nosso aparato psicológico, uma espécie de falsa culpa, que é como se o nosso inconsciente, o nosso aparato psíquico, quisesse nos esconder de uma culpa que talvez a gente teve lá no passado, mas a gente não trata mais essa culpa porque ela está no inconsciente, e agora parece que alguma coisa quer trazer uma culpa atual, uma culpa presente, que muitas vezes sequer existe. Um outro fator que leva a pessoa a se matar é o remorso. E o que é o remorso? O remorso é um arrependimento que não encontra o auto-perdão. É quando a pessoa fez lá alguma coisa que ela entende que não poderia ter feito, mas ela não se perdoa. Então é muito importante que nós nos perdoemos das nossas culpas, não é? Até porque se a gente não se perdoa, a gente não consegue ser feliz. Se a gente não se perdoa, a gente não consegue perdoar as pessoas. E aí tem um dado cristão interessante: se a gente não consegue perdoar as pessoas, Deus não nos perdoa. Ou seja, o Deus interior que está em nós, né, que habita em nós, não nos perdoa. Então fica aquele ciclo de remorso, de culpa, né? Então é importante a pessoa se auto-perdoar. Também a depressão, a ansiedade, que são males atuais, muitas vezes acabam levando a pessoa ao suicídio. Outro fator também importante, o medo profundo. E aí é um dado importante, também um dado interessante, que 99% dos temores que nós temos não tem sequer uma chance de vir a acontecer, né? Pode prestar atenção. Pense em 2 ou 3 temores que você tem. E você verá que ele não tem, se você pensar de uma forma mais tranquila, mais racional, você vai ver que ele não tem possibilidade alguma, ou uma possibilidade muito pequena, muito distante de vir a acontecer. Outra coisa também, outro fator que leva as pessoas ao suicídio é o fracasso. As pessoas fracassam, aí elas são cobradas, lembra do nosso primeiro aspecto, as cobranças sociais, ou às vezes ela mesma se cobra por haver fracassado e acaba tomando uma decisão infeliz de se matar. Se você fracassou, ou se um amigo seu fracassou, diga a ele que ele pode tentar outras vezes, e mais vezes e mais vezes. Quantas histórias de sucesso de pessoas contam que pessoas que são bem-sucedidas e contam que fracassaram muitas vezes.
centenas de vezes, né? E então, se você fracassou, tente outra vez. E um outro fator também, e aí é muito importante tratar disso no ambiente escolar, é a humilhação. Quando a pessoa é muito humilhada, o bullying, por exemplo, é um fator que tem levado pessoas ao suicídio. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. A forma como nós tratamos com as pessoas, como nós brincamos, né? Compreender os limites dessa pessoa, entender que nós temos limites na forma como nós lidamos com o outro. Se você está numa situação semelhante, eu digo que você deve procurar ajuda. Procure ajuda ainda hoje, procure um familiar, um amigo, um líder religioso, ou mesmo entre em contato com o Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188, eles estarão lá prontos para conversar com você. E te convido também a se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, acionar o sininho para ser lembrado quando a gente for responder aí a terceira pergunta, né? E divulgar também esse nosso trabalho, esse trabalho que está sendo feito no Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Até o nosso próximo vídeo.